E vamos agora a mais análises sobre a apuração no Brasil, agora com a Denise Campos de Toledo. Agora eu vou conversar com a ex-prefeita de São Paulo, ex-senadora, ex-ministra Marta Suplicy. Prefeita, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, prazer. Eu gostaria de saber como é que a senhora está vendo o resultado agora, essa disputa para o segundo turno. A senhora que apoiou muito a candidatura de Bruno Covas, até houve a possibilidade de sair como candidata também, mas o seu apoio agora é para Bruno Covas, não é? Sim, meu apoio é para Bruno Covas. Eu estou vendo como uma coisa normal da democracia. Seria bom se tivesse ido no primeiro turno, a democracia é isso. E agora eu acredito que nós vamos com Boulos e pode ser muito enriquecedora essa discussão. É um candidato forte, de esquerda, e que vai propiciar uma discussão interessante que nós vamos avançar, provavelmente, nas medidas para São Paulo. Muito bom, não tem nada de espanto, não. Eu fico feliz que nós possamos estar vivendo a democracia plena aqui na nossa cidade, com uma campanha que foi muito triste, assim, sem aquela alegria, geralmente é pulsante, né? Eu, apesar de ter que ficar em casa, né? Eu sempre participei tanto na rua, tudo, e o Bruno me contando, né, que saía na rua, agora finalmente todo mundo teve que sair na rua abraçar. E eu não podia sair na rua, porque eu não podia ter abraço. E ir na rua e fazer assim não dá. Então foi difícil para mim todo essa questão da campanha. Mas eu estou muito animada. Eu acho que nós vamos vencer tranquilamente, nunca tão tranquilo, porque a urna é a urna e a gente sabe que nunca se tem nada garantido. Mas a população tem uma coisa assim, bem intuitiva já em relação o que o Bruno fez pela cidade, o que poderá fazer em 4 anos, que a gente tem que lembrar que ele é prefeito há 2 anos e pouco, né? E herdando muitos dos compromissos que foram do Dória. Agora ele vai ter um governo que é dele, com as prioridades dele, dos apoios que ele conquistou. Então, acho que vai ser um governo bem interessante. Agora, prefeita, como é que a senhora vê a situação do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo e a votação que Boulos vem tendo? Pelo menos a prévia e boca de urna já aponta ele com uma margem bem superior à que apontavam as pesquisas, ele vai para o segundo turno. A senhora vê uma migração de votos do PT, seria um movimento temporário, teria uma relação direta com a posição de Boulos? Como é que a senhora analisa o que está acontecendo? O resultado da escolha do PT em se isolar. O PT não precisava ter tido essa votação, ele já pequenou nas suas conversas. Desde que Lula saiu da prisão, foi muito difícil todas as conversas com os outros partidos, elas praticamente não ocorreram, e o PT acabou tirando o seu candidato mais forte, que era Haddad, do páreo, e resultou no que deu, né? Que foi realmente uma perda de seus eleitores para um candidato mais competitivo, que é o Boulos. Então, muitos dos petistas migraram para esse voto no Boulos porque o PT não tinha uma candidatura que eles avaliassem como competitiva para vencer a eleição. Agora, eu já vi avaliações suas quanto à candidatura de Bruno Covas, colocando também como uma frente ampla. Seria isso mesmo, uma frente ampla, ou seria um voto no próprio candidato Bruno Covas, uma avaliação do que ele tem feito na prefeitura? Olha, quando a gente fala de frente ampla, às vezes fica difícil entender, no sentido que pensa que é um aglomerado de partidos, vários partidos, né? Mas não, é outro conceito, né? Frente ampla é quando você vê uma situação difícil a ser enfrentada lá na frente ou naquele momento e que você precisa agregar as forças da sociedade que não sejam homogêneas, que pensem diferente e, no caso aqui de São Paulo e do Brasil, que sejam favoráveis e que defendam intransigentemente a democracia e sejam contra o autoritarismo e que percebam a necessidade de um país dar uma resposta e rápida à desigualdade social, que já era evidente, mas ficou escancarada por essa pandemia. Então, o Bruno agrega esse perfil, né? Eu conversei, olha, eu estou 1 ano trabalhando nessa questão da frente ampla e tentei articular para que não desse toda essa fragmentação.
Mas eu senti que na figura, e aí você falou a figura, eu te repetiria, a figura do Bruno é uma figura muito interessante, porque é uma pessoa muito equilibrada, que toma decisões com a cabeça fria. Interessante isso, porque eu não tinha tanta intimidade com ele, eu passei a conhecê-lo muito melhor. Sensível, muito sensível às pessoas, à dor das pessoas, com a questão, acho, do próprio sofrimento em relação à sua saúde, ao enfrentamento, e depois a enfrentar a pandemia, a responsabilidade. Ele teve também um amadurecimento extraordinário e tem muita habilidade, é uma pessoa que tem habilidade, é uma pessoa que conversa com o empresário, com a direita, extrema-direita, esquerda, conversa com todas as pessoas. Agora, prefeita, falando do seu futuro político, pode ser o PSDB? Eu saí do ar, eu não ouvi o que aconteceu. Bom, eu estava terminando, que ele conversa com todas as facções políticas, partidos, pessoas. Então, isso, na Frente Ampla, é agregador. Por quê? Tem uma coisa que me impressiona, agora saiu de novo. Tem uma coisa que me impressiona muito. Tem uma coisa, parece que não sai do ar, só sai para mim, é isso? Não, está saindo aqui também, mas é rapidamente. Tá. O que me chama a atenção, Denise, é que às vezes as pessoas não conseguem ver a floresta. A floresta hoje aponta, se você for olhar com cuidado, a política com P maiúsculo, aponta para o nome do Bruno, porque o Bruno, ele simboliza hoje, nesse momento, a possibilidade de pensarmos no que terá que ser. A gente não vai fulanizar, porque não apareceu ainda a candidatura que vai agregar. Porque essa candidatura, ela não pode ter carimbado na testa. Eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou centro e não converso mais com ninguém. Ela vai se formar e ficar clara nesse primeiro semestre, né? E essa candidatura, ela tem que ser o mais ampla possível. Ela tem que agregar o Brasil. E por que ela tem que agregar o Brasil? E por que eu tive essa clareza de que tinha que ser feito? Porque eu não aguento mais, como milhões de brasileiros, né? O retrocesso civilizatório que nós estamos vivendo, o vexame que nós passamos internacionalmente, a destruição das nossas florestas, e uma coisa até que você pode achar que não tem muita importância, mas acaba tendo um resultado muito grande, que é a banalização da vulgaridade, da deselegância no trato, do palavreado tosco, da falta da vulgaridade, dos absurdos. Nós banalizamos tudo isso. Eu não sei, eu já até me peguei flagrando, falando de um jeito que não é normal, mas está ficando normal. A internet também ajuda, né? Mas nós temos que nos preservar como pessoas, não podemos agir desse jeito. E esse presidente é o exemplo da violência, do desrespeito a mulheres, aos quilombolas, aos negros, aos homossexuais. Então, fora que economicamente o Brasil está do jeito que está parado, o governo não tem programa, né? Então, tudo isso me fez pensar que, como em certas ocasiões, na própria história brasileira, quando Carlos Lacerda se uniu aos seus mais ferrenhos inimigos, ou no mundo mesmo, quando se uniram países que eram inimigos para fazer frente ao nazismo, isso se chama Frente Ampla. Não estamos inventando nada. Isso, em momentos de grande tensão, se faz. E por que eu estou dizendo isso aqui em São Paulo? Por quê? Porque o Bruno hoje, ele une, né? Tanto é que eu estou com o Bruno, não estou com o Boulos, ou não estou com outro, que se isolaram também com outro discurso, porque ele tem essa capacidade, e é esta pessoa que nós vamos ter que descobrir, que vai ter essa capacidade de união, que vai ter essa capacidade de colocar o maior número de apoios, que eu não estou falando necessariamente de partidos, mas de pessoas que percebam que nós não podemos ir fragmentados em 2022. As pessoas desse país que defendem a democracia e acham que tem que ter política social mais forte nesse país, com distribuição de renda, elas têm que estar unidas.
Perfeito, eu agradeço muito a participação, ex-prefeita Marta Suplicy. Prefeita, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada a você. Com vocês.